Fala, povo de Deus, bem-vindo ao segundo dia da nossa série A Vida de Davi, 2 Samuel 2, amém? Tem bastante coisa interessante aqui pra gente nesse capítulo. Eu vou tentar ser o mais breve e simples possível para você entender isso, tá? Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom. Por que Davi tem sucesso na sua vida? Porque ele é um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo, tá? Devo ir? Deve. Ok, devo ir. Segundo ponto, para onde devo ir? Para Hebrom. Ok, para Hebrom. Terceiro ponto, foi para Hebrom. Pediu uma direção, pediu outra direção, obedeceu a direção, tá? Tem gente que pede, mas não espera a resposta. Tem gente que pede, recebe a resposta e não obedece. E tem gente que nem pede. Nós temos que pedir, pedir de novo se for preciso e obedecer. Esse é o sucesso de um homem vitorioso, ser guiado pelo Espírito de Deus. Isaías 30, 21, quando você estiver entre dois caminhos, ouvirá uma voz atrás de ti: siga por esse caminho, é esse. É a voz do Espírito Santo que nos guia, que nos direciona. Então você quer ter sucesso na sua vida, Davi? Você precisa perguntar ao Senhor para onde deve ir e obedecer. Amém? Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceu-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Então agora em Hebrom, Davi recebe a sua segunda unção. Primeiro ele foi ungido por Samuel, o profeta, lá na casa do seu pai Jessé. Agora ele é ungido pelos homens de Judá, para ser rei sobre Judá, tá? Essa é a segunda unção na vida de Davi. Ainda vai ter uma terceira lá no capítulo 5, quando a gente chegar lá, a gente explica isso aí um pouquinho melhor, tá bom? Mas Davi vai ser ungido agora pela segunda vez. Olha aí lá no versículo 10 agora. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Então, em Israel, ok? Porque tem a tribo de Israel e a tribo ali de Judá. Não é a tribo de Israel, né, na realidade. É o reino do norte, que consiste ali em 10 tribos, e o reino do sul, o reino de Judá, que consiste em 2 tribos, Judá e Benjamim, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas aqui no decorrer da história eu vou explicando de novo melhor, tá? Mas o ponto é, o primeiro reinado de Davi foi de 7 anos e foi só em Judá. Depois ele vai reinar mais 33 anos em todo Israel, lá no capítulo 5, quando ele for ungido rei sobre todo Israel, tá? Então Samuel ungiu ele como rei de tudo. Aí ele passou um longo processo, fugindo de Saul, que a gente aprendeu em 1 Samuel. E aí agora ele é ungido rei novamente sobre Judá. E começa o seu reinado. Agora Davi é rei, só que só sobre Judá. E aí vão se passar 7 anos e meio, e ele vai se tornar rei, 33 anos de Israel por completo, tá? Reino do norte e reino do sul. Ok? Por quê? Porque Isbosete está sendo rei lá em Israel agora, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra entre Israel norte e Judá sul, uma guerra civil. Versículo 12. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeão, certo? Então o que aconteceu? O povo ali, da tribo do povo de Israel, vai marchar contra o povo de Judá, liderado por Abner e os soldados de Isbosete, tá? Isbosete é filho de Saul e Abner é o comandante do seu exército. Então, liderado por esses 2 homens, eles vão marchar para a guerra. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeão. Então, quem é o líder de Davi? É Joabe. Quem é o líder de Isbosete? É Abner, ok? E esses 2 exércitos vão lutar. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: tudo bem, estou de acordo. Então 12 soldados, aliados de Benjamim,
e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Então olha aqui que interessante que eu te falei. O reino do sul é Judá e Benjamim. Só que nesse momento, nem mesmo Benjamim está com Davi, tá? Então aqui, o que era Judá e Benjamim uma coisa só, vai ser ali no futuro, aqui nem é, tá? Porque nem Benjamim está do lado de Davi ainda. Olha como a vida de Davi tá difícil, gente. O homem fugiu, não matou Saul, foi bom, não ficou feliz com a morte de Saul. Agora finalmente ele é ungido rei, só que ainda assim a maioria do povo não está com Davi ainda, tá? Davi está reinando ali em Judá e a tribo de Judá anda junto com a de Benjamim. Só que agora nem isso está acontecendo, a de Benjamim também está do lado da galera ali do filho de Saul, então tá complicado para Davi, mas vamos lá. É interessante isso, né? Como isso acontece na nossa vida, muitas vezes nem o esperado acontece, né? Porque o esperado é Judá e Benjamim estarem juntos, e isso lá na frente vai acontecer muito, quando outros reis se levantarem e o reino for realmente dividido. Isso acontece principalmente depois da morte de Salomão, que o seu filho Roboão sobe ali ao poder. E aí, o esperado aqui é que Judá e Benjamim estejam juntos, mas não estão. Na vida do ungido de Deus parece que as coisas são mais difíceis às vezes. Você já se sentiu assim? Nossa, depois que eu servi a Deus parece que as coisas ficaram mais difíceis. Nossa, depois que eu falei para Deus que eu ia fazer a obra, o cenário apertou. Depois que eu me posicionei, as coisas travaram. Nem o que era óbvio, nem o que era lógico está acontecendo. É desse jeito, Davi. É desse jeito. Para chegar na promessa, tem que pagar o preço, mas vai valer a pena. Versículo 17. Houve uma luta violenta naquele dia. Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Óbvio, né? Estava lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Então eles estão correndo e estão gritando um para o outro. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então, o que aconteceu agora? Abner, do exército de Isbosete, matou Azael, do exército de Davi. Tá? Então é uma perda dolorosa para o exército de Davi. Mas o que acontece aqui? O corpo dele ficou estirado no chão e todo mundo que passava ali parava. Tá? No meio de uma batalha, o povo está parando para ver o corpo de quem está morto. E isso traz um aprendizado espiritual para a gente aqui, porque nós estamos imersos numa batalha espiritual, né? E nós estamos imersos nas batalhas aí do dia a dia. Só que tem hora que a gente está parando para ver o que está morto. Tem hora que a gente está parando e perdendo tempo para ver algo que dali já não sai mais vida, dali já não sai mais nada. Tem gente que está perdendo tempo em um lugar que daí já não cresce mais nada. Essa terra é seca, essa terra é infrutífera. Tem gente que está perdendo tempo com amizade, com relacionamento, que daí não sai mais nada. Tem gente que está perdendo tempo num trabalho que daí não sai mais nada. Tem gente que está perdendo tempo numa igreja que Deus já mandou você mudar. Para de perder tempo com aquilo que está morto. Para de perder tempo com aquilo que não tem mais esperança. Para de perder tempo com aquilo que já foi. Coisas do passado. Tem gente presa no passado. Meu Deus, tem gente preso no passado. Até quando? Até quando você vai ficar preso no seu passado? Você tem que se desligar disso. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram à colina de Amá, defronte de Giá. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto da colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar os seus exércitos parar de perseguir os seus irmãos? Olha isso. Abner, que filho de Saul, o comandante do filho de Saul, foi brigar com eles.
e ainda matou um deles. Só que o povo aqui de Davi, ó, cercou eles. E agora Abner, que está cercado, fala o quê? Gente, vamos parar com isso aqui. Até quando? Até quando vocês vão perseguir os seus irmãos? Procurou briga e depois correu. Porque tem gente que é assim, só é durão enquanto está por cima. Só é o todo-poderoso quando está numa posição de destaque. Aí quando precisa de você, aí vem todo humildezinho, aí vem todo murchinho. E você fica acreditando na falsidade dos outros. E você fica acreditando na bondade dos outros. Tem gente que não é bom, não. Quando tá lá na cadeira, manda e desmanda. Tá no trono, tá na posição de governo, de comando, não respeita ninguém, não é humilde, não é legal com ninguém, sabe? Xinga e humilha e faz isso e faz aquilo e vai atrás e causa dor na vida dos outros. Aí quando tá na prova, aí vem humildezinho. Ai, e não sei o quê. E a gente acredita. Nós cristãos temos que ser amorosos, misericordiosos, perdoadores. Mas não podemos ser bobo, não. Tem gente que tá sendo bobo, se faz de bobo, se faz de carpete, se faz de tapete pros outros. Aí o outro vem e pisa. E aí depois te pede desculpa, você fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Ô filho de Deus, você vai ser humilhado até quando? Você vai se permitir ser humilhado até quando, filho de Deus? Tem que mudar de postura. Tem gente que está vivendo problema, não é porque o diabo está causando a tua vida, não. É porque você está deixando. É porque você está permitindo. Você está deixando acontecer. E aí não tem como. E aí não tem solução. Eu falo isso sempre. A única pessoa, o único grupo de pessoas que não tem solução é o que não se ajuda. Se você precisa de ajuda, você tem solução. Se você busca por ajuda, você tem solução. Mas se você não se ajuda, aí acabou. Aí não tem como. Aí não tem como. Tem gente que me procura e eu oro, e eu aconselho, e eu ouço. Mas eu sou sincero, eu falo, ó, teu caso não tem solução. Por que não tem solução? Porque você não se ajuda. O que você tem que fazer, você não faz. Entendeu? Quer que Lázaro ressuscita? Tira a pedra. Jesus não vai tirar a pedra. Ele vai ressuscitar, ele vai fazer o mais difícil. Mas tirar a pedra é contigo. E tem gente que não tira a pedra. Entendeu? Tem gente que não tira a pedra. Tá? E aí, ó, Joabe vai responder, juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, meu exército perseguiria os seus irmãos até amanhã. Então Joabe tocou a trombeta e seu exército parou de perseguir Israel e de lutar. Versículo 30. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados além de Azael. Mas os soldados que Davi tinha matado tinham sido 360 benjamitas. Então, do lado de Davi, 20 se perderam, do outro lado, 360. Davi saiu vencedor dessa guerra, tá? Mas poderia já ter acabado com a guerra. Tem gente que fica postergando atitudes que tem que tomar e fica na guerra contínua. Tem gente que está numa situação terrível por culpa sua. Porque você não sai dessa guerra, porque você não termina essa guerra. Aí quando você toma uma atitude, você para no meio do caminho e volta tudo. Aí quando tu vê, tá na mesma situação. Tá? Até quando? Até quando você vai deixar os outros te humilharem, te perseguirem, e quando essa pessoa tá numa posição de fraqueza e vem humildezinho, você acredita. E depois essa pessoa faz o quê? Volta a te perseguir, porque é a essência dela. Então nós temos que ser sábios, pelo amor de Deus. Tá bem? Esse é o capítulo 2. Espero que amanhã no capítulo 3. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.